Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos meditar um pouquinho na história de dois personagens. A Bíblia apresenta aqui a história de Saul e de Davi. Nosso protagonista de hoje vai ser Saul. 1 Samuel, capítulo 18, versos 6 em diante. Preste atenção nessa história. Essa história aconteceu logo depois daquele grande acontecimento entre Davi e Golias. E você conhece a história, não é? O jovem Davi havia vencido a grande batalha e derrubado e tirado a vida de Golias. E olha o que diz o texto, 1 Samuel 18, 6 em diante. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi, de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, e Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefes de 1000, e ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. E aqui o segredo de Davi. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. E então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto faziam saídas e entradas militares diante deles. Algum tempo atrás eu li uma alegoria, e é uma alegoria que fala de um vagalume. Diz que esse vagalume ele estava fugindo de uma serpente. E o primeiro dia a serpente começou a perseguir o vagalume não estava entendendo o que estava acontecendo, porque nunca tinha vivido essa situação. E só parava quando a serpente parava. E só descansava quando a serpente descansava. E esse vagalume então começou a fugir da serpente, e a serpente então atrás dele para o devorar. Isso aconteceu um dia, aconteceu 2 dias, 3 dias, e o vagalume não aguentava mais. O vagalume estava já cansado, já prestes a se entregar e dizer: olha, você quer me devorar? Pode me devorar, porque eu não suporto mais ficar fugindo de você. Até que, de repente, o vagalume teve uma ideia. Antes de você me devorar, disse o vagalume para a serpente, eu preciso fazer 3 perguntas. Você permite que eu faça 3 perguntas? E naquela hora, então, a serpente disse: olha, eu não tenho costume de dar a palavra para as minhas presas, mas, já que você quer fazer 3 perguntas, pode fazer. E naquele momento, então, o vagalume olhou para a serpente e disse assim: primeira pergunta, eu faço parte da tua cadeia alimentar? E aí, a serpente olhou e disse assim: não, você não faz parte, eu não tenho realmente muito prazer em comer vagalumes. Tudo bem, segunda pergunta, eu fiz alguma coisa para você, porque você está há 3 dias me perseguindo, querendo me devorar? Não, você não fez nada de mal para mim. Terceira e última pergunta. Então por que você quer me devorar? E aí o vagalume olhou para a serpente olhou para o vagalume e ela disse o seguinte: é porque eu não suporto ver você brilhar. Eu não suporto ver você brilhar. A história de hoje, do texto bíblico, é muito parecido com a história da serpente e do vagalume. O texto apresenta a história de Saul, o grande rei, e a Bíblia diz, se você analisar os capítulos anteriores, que ele era um homem belo. E quando a Bíblia diz que um homem é belo, pode ter certeza que é mais do que você pensa. Ele era o mais alto dentre os judeus. A sua altura ficava em destaque. Ele tinha tudo para ser talvez o maior e o grande rei de Israel de todos os tempos. Mas uma música atrapalhou a vida de Saul. Olha o que diz o texto. Nós lemos aí todo esse pedaço, mas eu gostaria de ler com você agora novamente
ainda no capítulo 18, o verso 7. Olha o que diz aí, acompanhe comigo a linha de raciocínio. Diz assim: as mulheres se alegravam e cantavam alternadamente e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi, que diz a sua Bíblia? Seus 10 milhares. A gente não sabe a melodia dessa música. A gente não tem registrado qual é a melodia dessa música, mas nós temos registrado a letra. E a letra foi extremamente ofensiva a Saul. Porque Saul, ele, apesar de entender de que Davi tinha sido usado por Deus para vencer os filisteus, quando ele combate Golias, ele não conseguiu ver Davi como um aliado, mas sim como alguém que estava para tirar o seu lugar. E naquele momento, aquela letra onde diz que Davi venceu, não é 10 milhares e Saul apenas milhares, ele começou a remoer um sentimento ruim contra Davi. E ele começa agora a alimentar um desejo de vingança, um desejo de maldade, um desejo de destruição. E ele começa a olhar para Davi como alguém que poderia tirar o seu lugar. E isso mexe com Saul. E aqui começa então a queda do reino de Saul. Obviamente que isso já aconteceu bem antes, mas agora de maneira clara, Saul começa a descer os degraus e começa agora a sua destruição. Interessante que a Organização Mundial da Saúde, ela divulgou algum tempo atrás algumas razões de morte, as principais razões de morte no mundo. E pelo menos 10 razões foram identificadas. A primeira principal razão de morte no mundo são as doenças cardioisquêmicas. Não é? Essas são as principais, não é, razões de morte. Depois, em segundo lugar, acidentes vasculares cerebrais e outras doenças relacionadas ao cérebro. Infecções do trato respiratório vem em terceiro. Quarto lugar, doença pulmonar. Quinto lugar, diarreia. Sexto lugar, a AIDS. Sétimo lugar, câncer de traqueia e todo aparelho respiratório. Tuberculose em oitavo, diabetes em nono e em 10º lugar, acidente de trânsito. Mas não tem como identificar a inveja. Porque a inveja ela mata também, assim como muitas outras doenças. E a prova está na vida de Saul. Saul começou a alimentar um desejo de raiva, um desejo de inveja de Davi, porque ele percebeu que Davi, tudo que ele colocava virava ouro. O texto diz, e a gente viu aqui no texto que lemos, não é? Verso 14, Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, porque o Senhor era com ele. E isso fez com que Saul ficasse com inveja. Como é que pode esse menino, o que ele está pensando? Eu sou o rei, o que essas mulheres estão pensando? Vez elas darem glórias para mim, elas estão dando glórias para esse menino, para esse guri. O que eles estão pensando? E aqui começa a destruição de Saul, e Saul começa a ir para um caminho totalmente fora daquilo que Deus havia planejado. E interessante que não foi só aqui que isso aconteceu. Eu não vou ler, mas se você der uma olhada no capítulo 15, o capítulo 15 conta de que Davi desobedeceu a ordem divina. Deus havia mandado matar, não é, um povo chamado Amalequitas. Todos os Amalequitas deveriam ser destruídos, diz o capítulo 15. E não poderia ficar nada. Mas ele desobedece a Deus e ele deixa não só o rei, mas o que de melhor tinha naquele reino, como gado e outras coisas mais. E naquele momento o profeta então agora chega para ele e diz assim: por causa que você desobedeceu, você não vai ser mais rei. Interessante que Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos, Deus nos chamou para sermos fiéis. E nós temos essa dificuldade às vezes, nós entendemos de que nós temos que galgar o principal cargo, a principal função, a principal título, termos mais dinheiro, e esquecemos que estamos no mundo não para sermos bem-sucedidos, mas para sermos fiéis. E Saul agora se perde. E Saul busca o sucesso a todo custo, ao ponto de ele querer tirar a vida de Davi. O verso 11 diz assim: ele quis encravar Davi na parede. E não foi a primeira vez. Se você der uma olhada no capítulo 19, verso 8, ou no próprio verso 1, diz que agora Jonatas percebe de que Saul continuava com a ideia de matar Davi. O verso 8 e 9 fala de que o espírito maligno novamente queria, e no verso 10 do capítulo 19 diz que tentou novamente matar Davi. A que ponto chega alguém que não consegue entender a sua missão na terra? Eu fico imaginando 2 homens que foram ungidos por Deus. Saul foi separado
para ser um servo de Deus. Davi foi separado para ser um servo de Deus. Quanta diferença! Um vai para um caminho, outro vai para outro caminho. Os dois poderiam ser, talvez, não é, grandes aliados, e agora não se tornam arqui-inimigos. Mas a postura de um bem diferente da do outro. Enquanto um queria tirar a vida, no caso Saul de Davi, Davi teve pelo menos 2 grandes oportunidades, diz os capítulos seguintes, no próprio livro de Samuel, de tirar a vida de Saul. Mas Davi, quando ele teve lá na caverna a chance de tirar a vida de Saul, ele então olha para os colegas e diz assim: como posso eu tocar no ungido do Senhor? Eu fico imaginando, como é que Davi chegou a essa conclusão? Saul não valia nada. Saul era um homem mau. Apesar de ter sido ungido, Saul estava se corrompendo. Como que Davi ainda tinha a noção do sagrado? E Davi teve uma chance, Davi teve outra chance, e ele dizia a mesma coisa: como posso eu tocar no ungido do Senhor? Eu fico imaginando Davi, mas Saul não valia nada. Saul era uma pessoa má, Saul queria a sua própria morte. Mas aqui a gente vê 2 posturas diferentes. Saul perdeu a noção do sagrado. Davi, apesar de seus pecados, ele se arrependeu e não perdeu a noção do sagrado. E essa é a diferença entre as pessoas no mundo. Umas se arrependem, outras não se arrependem. O texto aqui mostra que a inveja ela pode destruir não só a vida de uma pessoa, mas pode destruir todas as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente pode analisar algumas coisas interessantes. O sucesso de Davi era o combustível da inveja de Saul. Quanto mais Davi crescia, quanto mais Davi tinha sucesso, mais inveja Saul tinha. E ele deveria pensar diferente, ele poderia pensar assim: eu sou o rei, que bom, eu tenho alguém que vence as batalhas, eu tenho um grande líder, Davi é alguém espetacular, ele pode me dar muitas vitórias, mas ele via Davi como um rival. Que pena, por que as pessoas são assim? Por que a gente não consegue se unir? E por que a gente não consegue ver as pessoas, não é, como sendo da família? Por que muitas vezes acontece de vermos as pessoas como nossos rivais? Interessante que um ponto que me chama a atenção é a perda da noção do sagrado. O pecado não confessado, ele afasta as pessoas de Deus. Você conhece a lei da física, né? O que diz a lei da física? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, ou eu sou de Deus ou eu não sou. Não existe meio termo. E a Bíblia prova de que eu posso ser até ungido do Senhor, mas estar nas mãos de Satanás. Eu posso ser até alguém que está na frente de alguma atividade da igreja, mas ser um instrumento de Satanás. Porque Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos. Deus não nos chamou para o pedestal, Deus não nos chamou para sermos destaque, Deus não nos chamou para sermos aclamados pela multidão. Deus nos chamou para sermos fiéis. Quanta dificuldade, às vezes, de entender isso. Saul não conseguia compreender. Saul queria, não é, glória humana. Saul queria que as mulheres cantassem o contrário. Que ele era a razão do sucesso e não Davi. Mas Saul foi agora deixando que o pecado fosse destruindo. E ele foi descendo, não é, na sua caminhada cristã. E foi se afastando de Deus. E foi se afastando. E o diabo foi tomando conta dele. A ponto de ele querer tirar a vida de Davi. Pode que o pecado não confessado, ele pode levar-nos, é justamente a destruição da noção do sagrado. A gente começa a olhar para as coisas sagradas e dizer assim: não, mas não é tão sagrado assim. Não é bem assim. Você quer um exemplo? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. O que é sagrado aos olhos de Deus? Por exemplo, sábado é sagrado aos olhos de Deus, sim ou não? Pois é, mas às vezes a gente pode perder a noção do sagrado. Por exemplo, quando eu chego tarde na sexta-feira e não faço o pôr do sol com a minha família. O pecado não confessado, ele pode destruir essa noção do sagrado que eu tenho em relação ao sábado. E existem muitas orientações, eu escolhi uma aqui apenas. Olha só que interessante aqui, vamos pegar o sábado como exemplo. Olha que o Espírito de Profecia, Deus falou para a sua serva, diz em relação a um dos pontos do sábado, tem muitos aqui. Mas olha só esse aqui. Recomendamos a todos que não lavem sua louça no sábado, se for possível evitá-lo. Pastor, que coisa? É uma coisa tão boba, né? Lavar a louça. É um conselho. Mas quando eu estou em pecado, eu perco a noção de que o sábado é um dia especial, que é dia dedicado para as coisas de Deus e não para os meus interesses. E continua. Deus é desonrado por todo o trabalho desnecessário efetuado no seu santo dia.
que a louça fique por lavar até o fim do sábado, se isto puder ser feito assim. Então, eu trouxe aqui, mas tem as conversas, Isaías 58, 13 e 14 diz, nem as conversas de teu interesse. Sabe aquela história? Você vê a plaquinha, vende-se do carro do irmão, diz assim, rapaz, se não fosse sábado eu ia te perguntar quanto custa. Conhece essa história? Às vezes a gente até leva na brincadeira. Eu trouxe um ponto aqui, só para a gente pensar, um exemplo apenas. Mas Saul, ele foi perdendo a noção do sagrado, e quando ele olhava para Davi, ele esquecia que Davi era ungido do Senhor. Mas Davi, apesar de ser pecador e falho, quando ele olhava para Saul, ele dizia, como posso eu tocar no ungido do Senhor? A diferença da noção do sagrado. Davi tinha a noção muito clara, muito sensível. As coisas de Deus são sagradas, não se toca. Saul já tinha perdido, o pecado tomou conta, destruiu, o afastou de Deus, Satanás já tinha tomado conta. E se você analisar o texto é muito claro. Dê uma olhada no capítulo 16, olha o que diz o verso 14. E nós lemos no próprio verso 18 isso e 19. Mas olha o que diz no capítulo 16, verso 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno que fazia? Ou eu sou de Deus, ou eu não sou. Pastor, é possível alguém que está no meio cristão ser dirigido por Satanás? A Bíblia está dizendo que é. E vamos dizer assim, a prova do 7 é quando a pessoa demonstra que perdeu a noção do sagrado. Quer ver um outro exemplo? Eu falei do sábado. O que tem mais que é sagrado? Por exemplo, o corpo é sagrado? Sim ou não? Olha só, um conselho interessante, dentre vários que a gente tem nessa linha. Sobre o corpo. Tomada a refeição, perdão, me ajudem aí. Acho que eu apertei no lugar errado. Por favor, Kel. Nós temos vários exemplos, mas olha só. Tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. É Deus falando, através de sua serva. Quando eu perco a noção do sagrado, essas coisas, não, mas isso não tem nada a ver. Por que Deus está falando isso? Porque existe uma ligação muito grande com o lobo frontal. E para que o Espírito Santo possa me impressionar sobre verdades, eu preciso ter uma irrigação muito grande de sangue no cérebro para que eu possa ser sensível à voz do Espírito. Existem pessoas que comem uma vez só, né, no dia, né? O dia todo, né? Então, para a gente pensar, essa é uma das dicas que a gente tem na inspiração. Por exemplo, família é sagrado, sim ou não? Quando eu perco a noção do sagrado, eu perco a noção em relação à família também. Por exemplo, pai como pastor da família. Olha o que Deus espera do pai, do homem, do chefe da família. Que o pai, como sacerdote da família, ponha sempre sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da noite. O que se chama isso? Culto familiar. E quando eu não tenho a noção do sagrado, eu disse assim, não, fazer culto com a minha família não é importante. De manhã, reunir meus filhos 5 minutos para estudar a Bíblia, orar e cantar um hino, isso não é importante. À noite, isso não é importante. Quando eu estou distante de Deus, eu perco a noção do sagrado. E continua. Enquanto a esposa e os filhos se unem em oração e louvor, Jesus se compraz em morar em um lar como esse. Você percebe? Saul olhava para Davi e dizia assim, esse é mais um que quer o meu lugar. Davi olhava para Saul e dizia assim, não, esse é o ungido do Senhor. Por mais que ele não valesse nada. Por mais que ele era realmente, não é, um homem que estava se distanciando de Deus. Davi tinha a noção do sagrado. Apesar de ser pecador como Saul. Saul perdeu a noção do sagrado. O que mais que é sagrado? Por exemplo, dízimos e ofertas é sagrado? Sim ou não? Olha só o que diz a inspiração, que Deus falou para a sua serva. Só tem uma maneira de agradecer a Deus. A gente pensa às vezes que fazer um culto de muita música, de muito louvor, a gente expressa gratidão. Olha o que Deus falou. O Senhor não precisa de nossas ofertas. No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação de suas misericórdias, pelos esforços abnegados para passá-las a outros. É essa a única maneira em que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. E não proveu outro. Não proveu outro. Quer dizer, eu posso cantar o dia todo, mas se eu não devolver a oferta que é de Deus, eu não expressei gratidão a Ele. Porque não tem outro meio
de expressar gratidão. Então eu pergunto, esse assunto que envolve finanças, que é de Deus, dízimos e ofertas, é sagrado ou não é? Nós temos que parar para pensar. Quando eu perco a noção do sagrado, esse é um sintoma de distanciamento de Deus. Olha só o que diz a Bíblia ainda. Vamos continuar a história. Interessante que ele vem agora numa escadinha. Olha o que diz o capítulo 18, verso 9. Vamos ler de novo. O 18:9 diz que ele queria fazer o quê? Ele se indignou, no verso 8, não é? Nós vemos aí, muito, vamos ler o 8, não é? E aí o verso 9 diz, ele não via Davi com... Quando eu estou longe de Deus, eu vejo quem está ao meu redor como uma ameaça. Todos aqueles que estão ao meu redor é uma ameaça, e eu me sinto inseguro. E aí eu fico tão inseguro que eu preciso fazer alguma coisa, porque senão essas pessoas, penso eu, vão fazer alguma coisa contra mim. Cuidado. Isso pode ser um sintoma de distanciamento e de perda da noção do sagrado. Olha o que diz o capítulo 18, verso 11. Diz que ele queria fazer o que com Davi? O que diz a sua Bíblia? Ele queria fazer o que com Davi? Matar Davi. Agora, um cristão pode ter o desejo de matar outro? É certo isso? Veja o distanciamento. Primeiro ele então vê Davi como uma ameaça, depois ele então não percebe que a coisa foi crescendo, ele tenta tirar a vida, ele fica com raiva. Mas olha só que absurdo acontece. Ainda em 1 Samuel, olha o que diz aí o capítulo 22. O capítulo 21 vem falando de Davi tendo um encontro com Aimeleque. E esse sacerdote agora dá abertura para que ele coma do pão lá, não é? Do tabernáculo. E no capítulo 22, há um desdobramento do capítulo 21, porque no capítulo 21, nós vimos que alguém viu essa atitude e entregou Davi para Saul. Conhece a expressão delator? Conhece ou não? Está em moda, parece, né? Essa expressão delator. Aqui tem um delator. E esse delator, ele não é do povo de Deus. Não é? Chama-se Doeg, o edomita. E Doeg olha aquela situação, o sacerdote dá comida para Davi, ele pensa assim, esses dois estão de conchavo contra Saul. E ele vai lá e delata Davi. E vai lá e diz assim, olha, é o seguinte, Saul, os dois aí estão de esquema contra você, fica de olho. Saul inseguro, distante de Deus, uma pessoa totalmente sem confiança em Deus, nesse momento. Ele agora então faz o seguinte, capítulo 22, diz, verso 17, disse o rei aos da guarda, que estavam com ele, volvei e matai os sacerdotes. O que Davi tinha a ver com isso? Agora Saul não bastasse, queria matar Davi, ele também agora manda matar quem? Os sacerdotes todos os sacerdotes. E aí ele manda o servo, e olha o que acontece, isso aqui é espetacular. E diz assim, ainda no verso 17, volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi. E porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Por que os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor? Eles tinham noção do sagrado. Os servos de Saul sabiam que não podiam tocar no ungido do Senhor, que eram os sacerdotes. Mas o próprio ungido do Senhor não tinha noção do sagrado. Aonde é que chega isso? Como pode alguém que foi separado para fazer o trabalho de Deus perder a noção do sagrado? Os servos dizem, nós não, bem capaz que nós vamos botar a mão no ungido do Senhor. E aí então, ele não se contendo, ele pega alguém que não era do povo, que é Doeg. E diz ainda o verso 16, então disse o rei a Doeg, ainda do capítulo 22 de 1 Samuel, volve-te e arremete contra os sacerdotes. E então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia, quantos? Quantos? Diz aí a sua Bíblia. 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Olha só a queda de Saul. Raiva de Davi, vê Davi como uma ameaça. Agora vai, tem ira de Davi, tenta matar Davi. Não bastando, não consegue matar Davi, diz assim, então vou matar quem está contigo. E ele manda matar 85 homens do Senhor. A que ponto chega alguém que perde a noção do sagrado? Amigos, isso é muito sério.
Porque a perda da noção do sagrado pode ser o começo de uma caminhada sem fim, de uma caminhada de perdição. Agora o capítulo 28, eu não vou ler o capítulo 28, só vou mencionar, mas olha o que ele faz. O homem de Deus, aquele que tinha noção das crenças fundamentais da igreja, se fosse hoje. O homem que sabia que a pessoa quando morre, ela fica na sepultura esperando a primeira ou a segunda ressurreição. O que ele faz? Na insegurança de querer falar com o profeta Samuel, que já tinha morrido, ele vai a um centro espírita. E ele agora vai buscar ajuda do próprio diabo. O homem de Deus, o homem que foi ungido para fazer o trabalho do Senhor, ele vai se distanciando, se distanciando, se distanciando, se distanciando, chega ao ponto de buscar a ajuda do próprio arqui-inimigo de Deus. E ele vai consultar a feiticeira de Endor. E lá, Samuel aparece para ele. Mas era Samuel? O que diz Paulo? Que Lúcifer pode se transformar até mesmo no quê? Um anjo de luz. Um anjo de luz. E agora então ele vai lá e então conversa com o tal Samuel, que nada mais é do que um anjo mau. E ele agora começa a ter esse tipo de relacionamento e conviver nesse tipo de ambiente. Às vezes eu fico pensando, né? A gente acha que um estádio de futebol é normal. Eu já analisei estádio de futebol. Vou dar um exemplo. Lá tem oferta, lá tem hino, lá tem doxologia, lá tem Deus, lá tem adoradores. E às vezes, quando a gente perde a noção do sagrado, nós estamos nesse ambiente, como Saul. E a gente está lá, achando que está tudo bem. Eu vim encontrar Samuel aqui. Interessante. Esses camaradas que vão ao estádio de futebol, eles são mais fiéis do que muitos cristãos. Porque eles gostam de sentar nos primeiros bancos. Eles dão a oferta antes de entrar no templo. E eles muitas vezes pagam já como sócios. É sistemática a oferta deles, como é o plano de Deus. Percentual, talvez não, porque às vezes até é mais que podem ganhar alguns. Mas é sistemática. Cantam o hino como se estivesse adorando. Adoram a criatura, em vez de adorar o Criador. E a gente acha que está tudo bem. Acha que está tudo bem. A que ponto chega um ser humano quando ele perde a noção do sagrado? Apenas contextualizando, e ele vai agora nesse centro. Mas não para aí. E a derradeira atitude é a que está em 1 Samuel capítulo 31. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 31, verso 4. Aqui mais uma investida entre Israel e os filisteus. Isso aqui era comum naquela época. Os filisteus eram os grandes inimigos de Israel nesse momento. E agora, numa luta, numa batalha com os filisteus, Saul já estava no fundo do poço. Diz o verso 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me transpassem. Ele não queria ser assassinado por um filisteu. Era desonra para ele. E escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis. Por que o escudeiro não quis, irmãos? Ele tinha noção do sagrado. O escudeiro sabia que ele não poderia arremessar uma espada, uma lança contra o ungido do Senhor. Por mais que o ungido do Senhor não valesse nada. Mas ele tinha a noção do sagrado. Mas como Saul tinha perdido totalmente a noção do sagrado, diz a sequência do verso: porque teria muito então, não é? Porque temia muito então, Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. O que Saul fez então? Tirou a própria vida, perdeu totalmente a noção do sagrado e tira a vida, tira a sua própria vida. Irmãos, que triste essa lição por contraste. Agora eu te pergunto, Davi cometeu erros como Saul, talvez até piores. Mas Davi, ele tinha uma diferença de Saul. Ele era alguém confesso, arrependido, e que buscava em Deus ajuda para resolver os seus problemas. Eu não sei o que você pensa nesse momento, mas esses dias eu estava lendo um livro que encontrei a seguinte frase: maldito aquele que toca no que é sagrado indevidamente, seja crença, doutrina, pessoas ou recursos. Há uma maldição para aqueles que tocam no sagrado. E nós precisamos ter noção disso, porque hoje a gente vive num mundo em que tudo é relativo. Não existe mais verdade absoluta.
o texto de João 14, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele hoje, no mundo secular, no mundo acadêmico, é ignorado, é rechaçado. Verdade absoluta não existe, verdade você é que faz. Meus irmãos, existe uma verdade absoluta, e essa verdade é Jesus Cristo. Creia você ou não, essa é a verdade absoluta. E nós precisamos entender de que nós não podemos nos afastar desse que nos dá a razão da existência, que é Deus. No momento que a gente se afasta, a gente começa a ter atitudes estranhas. Ellen White fala sobre isso. Levamos a não só ter ira, raiva, não é? Mas a nossa mente ela fica secularizada, materialista. A Bíblia e o Espírito de Profecia trazem muitos exemplos de inveja. Por exemplo, Caim, não é? Caim invejou seu irmão. Míria invejou seu irmão. Os irmãos de José invejaram seu irmão. Amã invejou, não é? Um povo. Judeus do tempo dos apóstolos também eram invejosos. Os cristãos do tempo de Corinto eram invejosos. A igreja de Bethel Creek, Conselho sobre Educação, página 80, Ellen White diz que existia muita gente invejosa e precisavam se espalhar. A inveja mata, irmãos. Mas não só mata, como afasta as pessoas de Deus e faz com que muitos percam a vida eterna. Certa vez, um pai e um filho estavam andando, caminhando nas montanhas, nos Alpes, e ele era um menino, juvenil, e de repente o garoto ele estava correndo e ele tropeça e ele cai. E quando ele cai, ele diz, ai! E ele estava no meio de uma cordilheira de montanhas, e como ele disse um ai, não é? Relativamente alto, naquele momento o eco começa, não é? A se tornar claro ali. Ai, 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 ai. E o garoto nunca tinha ouvido o eco, nunca tinha visto aquela situação, e ele começa a olhar para um lado, olhar para outro, e o pai fica observando o menino. E o menino levanta machucado e diz, quem é você? E aí o eco, quem é você? Quem é você? Quem é você? E o menino mais assustado, e o pai começa a rir, e o menino diz, seu covarde! Seu covarde! Seu covarde! Seu covarde! E aí o garoto vem correndo para o pai, pai, o que está acontecendo? O pai sorri, pega o menino no colo, e aí então começa a conversar, filho, isso chama-se eco. Que é isso, pai? Isso é como a vida, disse o pai. Tudo que você deseja para os outros volta para você também. Quer ver? Aí o pai levanta, estufa o peito e diz assim, você é especial! E o eco, você é especial, você é especial, você é especial. Aí o garoto fica olhando aquela situação, aí o pai, você entendeu? Vou fazer de novo. Você é corajoso! Você é corajoso, você é corajoso. E aí o garoto olha, que coisa, pai. Aí o pai pega o menino novamente no colo e diz assim, filho, assim é a vida. Se você desejar o mal para os outros, você vai receber o mal. Agora, se você desejar o bem para os outros, você vai receber o bem. Se você falar mal dos outros, se você denegrir a imagem dos outros, você vai ter o seu momento também que as pessoas vão denegrir a tua imagem. A vida é como o eco. Saul não tinha entendido isso. E desde o momento em que Saul começa a desejar o mal de Davi, começa a destruição de Saul. E a perda do sagrado, ou da noção do sagrado, destrói a vida de qualquer pessoa. A gente pode ver Lúcifer. O que tirou Lúcifer do céu? O desejo, a inveja de Deus. Ser mais do que Deus. Ser igual a Deus. Não é? Certa vez, Khalil Gibran disse o seguinte, só um mudo inveja o falador. Só um mudo inveja o falador. Essa semana que passou, eu vi uma frase interessante, as dificuldades são as oportunidades de Deus para transformar a nossa vida. E é isso mesmo. Não é denegrindo a imagem de alguém que você vai se sair melhor. Não é buscando o mal de alguém que você vai conseguir esconder o seu pecado. Mas é amando as pessoas, é respeitando as pessoas, orando pelas pessoas, ajudando, estendendo a mão, que a gente consegue então seguir os caminhos do Senhor. E nós precisamos entender isso. Saul, ele começou a trilhar um caminho totalmente diferente daquilo que Deus havia idealizado, e agora ele começa a sofrer, e ele é uma pessoa insegura, ele é uma pessoa com baixa autoestima, ele é uma pessoa que é infeliz. Esse caminho não é o melhor caminho. Nunca foi e nunca será. Nunca foi e nunca será.
Eu encerro contando a história de Juca e Álvaro. Álvaro era um cidadão que trabalhava 20 anos numa empresa. E durante 20 anos ele se doou para essa empresa. Só que ele não era o melhor funcionário, não era alguém que fazia as coisas da melhor maneira. E um dia ele estava no departamento pessoal. E por alguma razão, alguém estava imprimindo os olerites, os contra-cheques. E ele passa no departamento pessoal e sai a folha do contra-cheque do Juca. 3 anos de empresa e ele 20 anos. E quando o Álvaro viu o contra-cheque do Juca, que fazia a mesma atividade que ele ficou indignado, porque o Juca estava ganhando o dobro do que ele estava ganhando. E ele ficou indignado. Como pode? Você, a inveja, né? Você está ganhando mais do que eu. Ele pensou assim, Juca, ganhando mais do que eu, não pode. Eu estou há 20 anos na empresa, ele apenas 3 anos, faz a mesma coisa. Imediatamente ele se dirigiu para a sala do patrão. Chegou lá na sala, bateu, disse, patrão, eu preciso falar com o senhor. Estava ali nervoso, ofegante, preciso falar com o senhor. Ok, tudo bem. Senta aí então, Álvaro, por favor, o que tão importante você tem para falar comigo? É o seguinte, eu descobri que o Juca ganha muito mais do que eu. E isso não está certo. Isso é uma injustiça. E aí o patrão, já sabendo onde é que ele ia chegar, ele disse assim, entendi. Mas antes de você continuar, eu preciso que você faça uma tarefa para mim. O Álvaro não entendeu muito bem o que aquilo significava, né? Mas, já que o patrão está falando, tem que obedecer, né? O que o senhor quer? Não, eu quero que você vá na fruteira, na esquina, porque hoje ao meio-dia, isso era no início da manhã, eu quero dar frutas de sobremesa para os nossos funcionários aqui no refeitório. E eu quero que você vá lá e veja se tem abacaxi. Aí o Álvaro, não entendendo muito bem, ele interrompeu a conversa, disse, tá bom. Mas depois nós conversamos. Sim, não, você vai lá ver, porque o tempo está correndo, depois a gente continua a conversa sobre o salário do Juca. E ele foi. Deu alguns minutos, voltou, e aí o patrão perguntou, e aí Álvaro, tem abacaxi? Tem. Quanto custa? Eu não perguntei, o senhor não pediu para eu perguntar. Tá, mas tem o suficiente? Eu também não vi. Sim, mas tem outras frutas? Tem, mas eu não perguntei preço, eu não sei se tem o suficiente ou não. Sim, mas você só perguntou se tem abacaxi? Sim, foi o que o senhor pediu. Tá bom, então fica aqui e observa a cena que vai acontecer agora. Ligou para o Juca e disse, Juca, vem aqui imediatamente na minha sala. Aí o Juca veio. Aí o Juca chegou rápido, porque ele era muito rápido, e aí se colocou em frente ao patrão. Sim, patrão, o que o senhor quer que eu faça? Juca, eu quero que você vá na fruteira, na esquina ali, e veja se tem abacaxi. Mesma determinação que deu para o Álvaro. Aí o Juca foi. Dentro de uns 5, 6 minutos, volta o Juca. Também ofegante, e chega, e aí o patrão diz, e aí, Juca, tem abacaxi? Tem. Patrão, não só tem, mas custa tanto, eu já pedi para ele resolver, não é, a questão do desconto, ele vai dar 15% de desconto, já separei, e outra coisa, eu já também pedi para separar laranja, porque de repente pode faltar, e ele também faz o mesmo desconto, está tudo separado, e custa isto, e aí deu o preço, e o senhor quer que eu vá lá buscar agora, porque eu não sabia, mas quase que eu trouxe, mas é que tem que pagar, né? Aí o patrão disse assim, não, muito obrigado, eu só queria saber se tinha abacaxi. Pode voltar para o trabalho. Aí o Álvaro assistiu toda essa cena, aí depois de ter assistido essa cena, o patrão disse assim, e aí Álvaro, o que você queria falar comigo mesmo? Aí o Álvaro olha para ele e diz assim, nada patrão, nada, muito obrigado. Deus, Ele quer dar mais habilidades para os seus filhos. Conhece a parábola dos talentos de Mateus 25? Mas só ganha mais habilidade aquele que desenvolve o talento que recebeu. Há lugar para todos no reino de Deus. Esses tempos eu ouvi uma frase de Maurício Góes, e ele disse assim, não devemos disputar um espaço no reino de Deus, mas ocupar o espaço que Deus escolheu para nós. Há espaço para todos, para todos. Deus nos deu inúmeras habilidades diferentes. Eu preciso desenvolver a habilidade que Deus me deu, porque se eu for fiel no pouco, sobre o muito, Ele vai me colocar. Nessa manhã nós temos 2 irmãs que entenderam os princípios fundamentais do reino de Deus. 2 irmãs que compreenderam de que a vida é muito mais do que receber, mas é dar. E elas, nesta manhã, elas querem selar esse compromisso. Não o fim de uma caminhada. O pastor Giovão está com elas aqui. Não é o fim da caminhada.
Esse é o início de uma caminhada. O início de uma caminhada. Às vezes a gente pensa que o batismo é o fim. Tem gente que acha que se não for batizado não será salvo. É claro que essa é uma condição. Quem crer e for batizado será salvo. Mas existem exceções, como o ladrão na cruz. Mas aqui é apenas o início de uma caminhada. E eu não sei se quem trabalhou com vocês está aqui. Eu queria que viesse aqui. A outra irmã, é isso? Josi, vem aqui. Foi você que trabalhou com elas, estudou a Bíblia com elas? Por favor. Você está desenvolvendo o talento que Deus te deu. E não pode parar por aqui. Né? Quem mais? Quem mais? Pastor William, vem aqui. Rafael, venham aqui vocês. Porque esse é um momento muito especial. Quando a gente desenvolve os talentos, nós precisamos ressaltar isso. Porque Deus quer que nós façamos a nossa parte. Obrigado. Vai dar certo. Alô? Agora ele já chegou aqui. Quero agradecer meu pai, que ele, desde que a gente era pequena, a gente se distanciou de Deus. E o meu pai é uma das pessoas que eu tenho certeza, sei que mais gente da família, mas ele não desistiu da gente. Faz 2 anos que eu voltei para a igreja, e eu tenho certeza que isso tudo eu devo muitas orações, principalmente dele. A gente sabe que oração de pai e mãe para filho é uma coisa que é poderosa, né? E a minha avó, demais das famílias que sempre oraram por nós. E que eu tenho certeza que Deus tem abençoado a nossa família de uma maneira, assim, inacreditável. E que meu pai deve estar muito feliz de ver as 3 filhas retornando para os braços de Deus. Eu nem vou perguntar porque eu já sei a resposta. Você percebe? Não tem alegria maior. O pastor Giovanni está aqui, o pastor Rafael, a irmã, o pai, aquelas que tomaram a decisão e que hoje vão oficializar isso. Tem alegria maior do que a gente olhar para o reino dos céus e colocar o reino dos céus como prioridade. E Deus está nos chamando nessa manhã para desenvolvermos o nosso talento e tornar esse talento um ministério. Eu não sei o que você gosta de fazer, se gosta de andar de bicicleta, se gosta de costurar, se gosta de alguma outra coisa. Eu não sei. Mas Deus te deu esse talento para que você possa ganhar pessoas para o reino dos céus. Porque esse mundo passa. Davi entendeu, Saul não entendeu. Davi entendeu de que precisava investir no céu. Saul continuava investindo nas coisas da terra. O fim de Saul foi trágico. O fim de Davi nós já sabemos. Apesar de seus pecados, considerado o homem segundo o coração de Deus. Pastor Giovanni, gostaria que nós vamos ter uma mensagem musical nesse momento. E eu gostaria de, enquanto nós ouvimos essa música, pode ficar aqui, quero que vocês participem junto aqui. Pode trazer, quem mais quer vir aqui da família? Esse é um momento especial, pode vir aqui. Quem sentiu o desejo de ficar aqui do lado, não na frente, mas aqui do lado, gostaria de convidar vocês a estarem aqui pertinho, aqui do lado, para que todos possam assistir o batismo. Aqui à minha esquerda, à direita de vocês. Porque uma decisão ou 2 decisões ao lado de Cristo não acontecem por acaso. Há uma influência de muita gente, principalmente do Espírito de Deus, que usa a gente para poder vivenciar esse momento. Enquanto a Karine canta, não é? Eu gostaria de convidar você a se unir a esse grupo também. Se você quiser participar e ver esse momento aqui mais de perto, talvez existam amigos que estão nos visitando, talvez existam pessoas queridas que estão hoje aqui, e Deus está te chamando, por favor, faça parte do reino dos céus. Você que quer desenvolver o teu talento e tornar um ministério ao Senhor. Você que gosta de cozinhar, quer quem sabe usar o seu talento para ganhar pessoas para Cristo. Você que gosta de motocicleta e quer usar a sua influência com seus amigos para ganhá-los para Jesus.
Você que gosta de som, você que gosta de qualquer coisa que você tenha habilidade e você quer entregar nas mãos do Senhor, Deus está dizendo, eu quero te usar para que momentos como esse possam se repetir muitas e muitas vezes aqui na Igreja do Guatemi, e vocês também. Agora vocês têm uma missão. Começa a caminhada onde vocês têm que levar essa mensagem para outros. E Deus está ansioso para usar vocês também. Nós vamos ouvir a música. Se você quiser se unir a esse grupo, você que quer tornar o seu talento um ministério, você que quer entregar sua vida para Cristo, eu gostaria de convidar você a ficar aqui à frente também. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei em Quem vai ser o tua primeiro? presença descansei. Vai entregar seu talento ao Senhor. Meus sonhos queria alcançar. Você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Você quer entregar a Deus tudo que é, Entrego a tudo que ti você tem. tudo que sou. Vem agora. Pode ser que seja a última vez, a gente não sabe. É a oportunidade que Deus está te dando. Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que Não só você quer entregar a vida, mas quer entregar teu talento, tudo que você é. Você não quer viver para esse mundo, você quer viver para a eternidade. Se você quer isso, venha. Deus está te chamando. agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor. Ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, num mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando Pode vir paz mais, aos pode ficar pertinho. corações. Pode ficar sem ninguém no banco, não tem problema. Entrego a ti O que importa é aceitar o a convite. minha vida, Deus está te Senhor. chamando, não é um homem falho que está te chamando, é Deus. Entrego a ti tudo que sou, como viver sem teu amor. Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Muito bem, eu tenho o privilégio de lhes apresentar a Rose. Rose, eu estou emocionado, porque além de ser seu pastor, sou também seu amigo, né? Ver o Leandro ali, você, sua filhinha, sua irmã que já está lá, sua outra irmã está aqui, seus pais,
seus avós, seus amigos, e principalmente saber que os anjos estão em festa neste momento. É isso que a Bíblia diz. Por isso, Rose, como ministro do Evangelho, atendendo a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, eu, neste momento, a batizarei em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Olha, com tanta emoção assim, vocês não vão acabar me matando do coração. Aqui temos a Elis, aqui está o esposo dela, o Gerson, as suas duas filhinhas estão aí também, né? Seus amigos, seus pais, seus avós, sua família completa. Nós queremos, Elis e Rose e Josi, naquele dia glorioso, quando Jesus voltar, que esta família toda entre pelas portas da Canaã Celestial. Vocês estão dando um passo muito importante hoje para salvar a sua família. Por isso, Elis, eu como ministro do Evangelho, atendendo a ordem de Jesus Cristo, nosso Mestre, neste momento eu a batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Esse é um momento muito especial. Pessoas que entenderam de que nosso mundo não é aqui. Entenderam de que precisam olhar a vida como Davi, não como Saul. Eu lembro quando era pastor no Novo Hamburgo, um dia a secretária da Rádio Novo Tempo me ligou quando a rádio ainda era lá. Ela disse: pastor, tem uma visita para o senhor fazer, alguém que quer um estudo bíblico. Eu disse: ok, me dá o endereço então. Era o seu Adolfo. E aí eu fui visitar o seu Adolfo, na rua da rádio. Cheguei em uma casa enorme, linda, a casa mais bonita da rua. E eu imaginei, deve ter muita gente morando aqui. E aí então apertei a campainha, um senhor de 70 e poucos anos veio me receber. E ele disse: o senhor é o pastor? Sim, eu sou o pastor. Pastor da rádio. Aí ele: pode vir, pode entrar. E eu entrei. E aí começamos a conversar. E comecei a dar o estudo bíblico para ele. Primeiro estudo bíblico. Ele muito fechado. Não falava muita coisa. Mas muito interessado em conhecer a Bíblia e saber sobre o reino de Deus. E aí então passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Toda semana eu ia visitá-lo e dava estudo bíblico às tardes. E um dia entrei no assunto de família. Não me lembro porquê, mas começamos a falar sobre família. E quando eu comecei a falar sobre família, uma lágrima rola dos olhos do seu Adolfo. E eu achava estranho aquela enorme casa, só ele ali, e sempre com vontade de perguntar: mas o senhor não tem família? Mas um pouco constrangido por isso. E naquele dia eu perguntei: mas seu Adolfo, o senhor mora sozinho aqui, o senhor não tem família? E ele disse para mim: pastor, eu não tenho mais família. Eu vou contar um pouquinho a minha história. Eu sou um homem muito rico. E ele falava não para se exaltar, ele falava no contexto ali de contrição, chorando. E ele dizia: pastor, eu sou muito rico, mas muito rico mesmo. Eu fui dono de várias empresas de calçado. O senhor conhece aqui, Vale dos Sinos teve muitas empresas de calçado, ainda tem. Eu tenho muitas terras, eu tenho muito dinheiro no banco. Mas eu daria tudo o que eu tenho, todo o dinheiro, todos os bens que eu tenho, por apenas uma ligação dos meus filhos no dia do meu aniversário. Eu disse: o que houve, seu Adolfo? E ele me contou um pouquinho a história. Olha, pastor, quando eu era novo, eu trabalhava 20 horas, 18 a 20 horas por dia. Eu quase não dormia, porque eu pensava: eu tenho que fazer fortuna, eu tenho que deixar dinheiro para os meus filhos, para minha esposa, o melhor carro, a melhor casa. Só que no momento que os meus filhos precisavam do pai, eu estava distante. Eu estava correndo atrás de dinheiro, de fortuna, porque a minha visão era esse mundo. Eu queria só conquistar o mundo, mas não o céu.
Aí um dia a Rádio Novo Tempo entrou na minha casa. E aí eu entendi que as coisas são diferentes. E ele chorava como uma criança. E eu ali não sabia o que fazer, se abraçava, se confortava. Porque é triste você estar no final da vida sozinho com muito dinheiro. Que adianta? Eu não sei o que você pensa da vida. Não sei o que está no teu coração, se é o sentimento de alegria, se é o sentimento de dúvida, se é a crítica. Eu não sei. Eu só sei que eu venho aqui nessa manhã, junto com o pastor Giovan, o pastor Rafael, demais líderes dessa igreja, dizer para você, em nome do Senhor Jesus, te arrepende porque ainda há tempo. Não olha para o defeito dos outros, porque todo mundo tem defeito, ninguém escapa aqui. Não olha para essa terra, olha para o céu. Não se apega às coisas que esse mundo está oferecendo. Isso passa, isso é passageiro. Mas faça como essas duas irmãs, comece uma caminhada firme com Deus, mas não desista, não desista. Sabe que a maior coisa que você pode dar para Deus é os teus talentos, transformá-los em dons para salvar pessoas para o reino do céu. O que você gosta de fazer? Entrega para Deus, peça para Deus pessoas, para que você possa levar ao reino dos céus. Eu quero orar com você. Nós vamos orar, depois vai ter a música de encerramento. Eu convido você que se assente, não saia depois da oração. Se assente, faça uma oração em silêncio. Não tenha pressa, hoje é o dia do Senhor, hoje a gente não tem cuidado dos nossos interesses, hoje a gente tem cuidado dos interesses de Deus. Se assente, ore, fale aquilo que você precisa falar, peça perdão daquilo que você precisa pedir, mas veja a vida como Davi, não como Saul. Vamos orar? Querido bom Pai, hoje é um dia de festa, porque nós presenciamos duas irmãs começando a caminhada cristã. Elas estão dando os primeiros passos, estão engatinhando. É possível que em algum momento elas caiam e nós precisamos apoiá-las. E nesse momento nós pedimos que o Senhor as abençoe para que elas possam também se tornar discipuladoras, que elas possam levar outros a Cristo e não se contentar apenas com programas na igreja, com questões internas, mas que elas possam sair para a rua e fazer com que a igreja seja viva, seja relevante na sociedade. Pai, aqui estão os teus filhos, a maioria em pé, dizendo, nós queremos entregar tudo o que somos e tudo o que temos em tuas mãos. É possível que exista alguém aqui, quem sabe, magoado, chateado, alguém que ainda está remoendo o pecado e está querendo relutar contra o Espírito agora, pensando, mas isso que ele está falando não é bem assim. Pai, por favor, toca no coração dessa pessoa. Pode ser que seja alguém que está vindo pela primeira vez, pode ser que alguém que já está aqui na igreja há muitos anos, mas que está relutando, que está ainda acariciando o pecado. Pai, ajuda-nos a vencer. Abençoe esses teus filhos que espontaneamente vieram atender o apelo, não de um homem falho, mas do Espírito de Deus. Pai, que o Senhor possa fazer de nós verdadeiros instrumentos para salvar pessoas. Que nós possamos ser relevantes aqui nesta rua, neste bairro e nessa cidade. Que as nossas ações, elas estejam mais voltadas para as pessoas que estão lá fora e não para as pessoas que estão apenas aqui dentro. Que nós possamos desenvolver os talentos para ganhar pessoas para o teu reino. Querido Deus, fica conosco, derrama a tua bênção. E que hoje à tarde nós já possamos, quem sabe, fazer uma visita, quem sabe já fazer uma ligação, mandar uma mensagem, trazendo pessoas para o conhecimento da verdade e assim fazendo o trabalho que o Senhor espera que façamos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar agora. Não saia ainda. Faça a sua oração individual. Converse com o Senhor. E depois da música de encerramento, aí você pode então se dirigir para a sua casa, para o seu destino. Mas aproveite esses minutos que são muito importantes para a gente fechar o nosso compromisso com o Criador dos céus e da terra. O pastor Marcos vai cumprimentar a todos à saída. E eu convido você a cantar junto com a gente aquele cântico de graça, amor e comunhão, ao sairmos todos. 602.